Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Eu sei porque tem um ônibus em Niterói que a linha de ônibus, ela toca no alto-falante o Spotify grátis. Então aparece os anúncios. E não é incômodo. Não é uma coisa tão incômoda que você fala, nossa, eu preciso assinar isso aqui. E aí acho que é isso que reflete no número tão grande de gente que usa o Spotify, mas não paga por ele. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou a Ana Marques. Eu sou a Isabela Giantomaso. E eu sou o Tássio Veloso. Esse ano o Spotify completa 10 anos no Brasil e 18 anos de vida. O aplicativo alterou bastante a forma como todo mundo consome e descobre novas músicas, só que até hoje ainda não conseguiu fechar um ano sequer no positivo. No episódio de hoje a gente conversa sobre como era o mundo antes e depois do streaming de música e comenta os desafios existentes no modelo de negócios desses aplicativos. Então já corre lá, avalie o Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, assina no seu player favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 16 minutos e 42 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira de hoje? A primeira de hoje é do Diogo, lá na comunidade. Inclusive, todos os comentários de hoje são da comunidade, comunidade.tecnoblog.net. Ele disse o seguinte a respeito do episódio de semana passada, que foi sobre a WWDC 2024. Vi muita gente frustrada em relação às novidades que a Apple apresentou esse ano. Eu acredito que os próximos lançamentos de sistemas operacionais mobile, seja Android, seja iOS, serão mais do mesmo. Nenhuma feature killer ou nada substancialmente diferente. Falando especificamente sobre a Apple e olhando feature por feature, enquanto usuário e desenvolvedor, acredito que não teve nada que justifique o aumento das ações da Apple. Na verdade, o fato deles deixarem claro que as funcionalidades mais aguardadas pela base de seus clientes estarão presentes apenas nos modelos mais caros provocou muito ruído e descontentamento em fóruns / redes sociais da empresa. Vocês até comentaram isso no episódio, né? O Apple Intelligence, o AI da Apple vai estar presente apenas ali a partir do iPhone 15 Pro e, enfim, diversas razões para isso, mas, enfim, as principais, pelo que a gente consegue especular, tem a ver com hardware mesmo e com RAM. Mas assim, tem que avaliar o longo prazo também, né? Não é que, eu lancei uma parada e isso é incrível e vai fazer a Apple começar a vender muito e por isso as ações sobem. Não é assim, né? No longo prazo, né? Então a gente tá no meio dessa corrida de IA e a Apple era a única empresa que não tinha ainda se posicionado, que não tinha lançado nada pro consumidor ali. Enquanto a gente vê Google nessa corrida desenfreada para alcançar o OpenAI, a Microsoft com a parceria garantida, a Nvidia fabricando a machadinha ali, né, que nem a gente falou no Tecnocast, vendendo pá pro pessoal que tá minerando ouro ali. Exato. Então, a Apple era a única que tava de fora das Big Techs, o Facebook com Llama, open source e tal, e ela fez de uma forma que integra perfeitamente a IA no sistema dela e também abrindo espaço para que você coloque outros players ali. Então, sim, você tem o Apple Intelligence, que é uma Small Language Model, mas você pode, de repente, colocar uma API ali da OpenAI num primeiro momento para usar o ChatGPT ou o GPT, e no futuro eles falaram que vai ter a possibilidade de integrar outros modelos. Então imagina um mundo onde você tem diversos fornecedores de LLM e cada um escolhe qual curte mais, pluga no seu sistema operacional e você vai pagar por aquele uso de alguma forma, seja uma assinatura fixa mensal, como é o caso do ChatGPT, ou seja por uso, como é o caso de você plugar pela API da OpenAI. Enfim, então eu acho que o investidor está olhando para isso. De qualquer forma, o movimento de curto prazo de mercado é sempre burrice, nunca se preocupa com isso, que a ação subiu, a ação caiu, porque é burrice ficar preocupado com o que está acontecendo com a ação no curto prazo, mas olhando no longo prazo, eu enxerguei como uma coisa positiva
E, complementando só como a gente falou no episódio, trata-se de um momento similar ao lançamento da App Store. Eu acredito, né, que com isso soluções vão começar a ser desenvolvidas e isso pode tornar os aparelhos da Apple mais competitivos para venda. Aí sim, entende? Mas sim. É tipo olhando no futuro as consequências disso. Sobre essa coisa da venda de aparelhos, um ponto interessante, né? O Ben Thompson, lá do Stratechery, ele escreveu um texto, depois do WWDC, falando um pouco sobre a estratégia da Apple. Nesse texto, ele vai argumentar, é um texto longo, enfim, não vou falar de tudo aqui, mas ele argumenta que o Apple Intelligence chegou na hora certa. Esse é realmente até o título do texto, né? Apple Intelligence is right on time. E aí, um dos argumentos que ele vai utilizar é justamente que é olhar para o DNA da Apple, que é basicamente gadgets, né? Aparelhos mesmo, assim, para o consumidor final. Produto na mão do cliente. Posicionar o Apple Intelligence nos aparelhos mais pro aí, né, os mais caros, né, pode induzir também a um upgrade cycle, né, um ciclo de atualizações. Então pode ser que os consumidores de Apple, né, donos de iPhone que ainda estão ali no 13, no 12, vejam nisso o incentivo que faltava para fazerem um upgrade e irem para a versão mais nova, né, talvez até pular para o 16, digamos assim, enfim, que vão receber ali o Apple Intelligence, enfim, tudo que for a partir do 15, né, do 15 Pro. Talvez o mercado também tenha olhado para isso, nessa coisa mais de curto prazo, enxergando que, tem a possibilidade de um ciclo de atualizações chegando aí. Então, talvez isso também tenha contribuído para essa subida também nas ações da empresa, né? E não só de produto, né? Porque a Apple meio que tá atrás nessa corrida de tecnologia de LLM. Então, fazer um Small Language Model, beleza, é mais fácil você fazer. Sim. Mas Large Language Models ainda dá mais trabalho ter a tecnologia de ponta ali. Não é só colocar mais tokens e mais dados para treinamento. Quanto é que tá a placa da NVIDIA? Cara pra caramba. Mas isso faz ela poder ganhar tempo, né? Porque ela lança, tem o SML, tem integração para você plugar os modelos mais avançados, mas a Apple tá cada vez mais aumentando seu lucro mesmo, seu lucro líquido com serviços. E então ela tá mirando essa transição e não necessariamente transição, né, mas essa fonte adicional de renda que não depende de todo ano vender um produto novo. E enfim, é o ponto que até a gente destacou no episódio. É para se esperar que, sei lá, ano que vem, quando ela conseguir já desenvolver um LLM mais avançado, ela integra isso no iCloud, no Apple One, sei lá, cobra pela assinatura ali, coloca um valor mais alto e consegue deixar o usuário mais ainda envolvido no ecossistema dela. Seguindo aqui, o próximo comentário é do GF Cunha na comunidade e ele diz o seguinte: independente de como venha a funcionar na prática, essa proposta da Apple é bem empolgante. Talvez seja um fiasco, mas acredito que balance o mercado, nem que seja só com o hype. Como usuário de Android, eu espero algo parecido do Google, mas parece que eles não confiam muito no Gemini. Já era para estarem colocando alguma coisa de IA, mesmo que simples, nos serviços e sistemas próprios. Algo mais palpável para o dia a dia do usuário. A questão do Google com o IA em celulares bate na questão de que o Google não tem total controle. E é aí que a gente percebe a vantagem da Apple ser a Apple, né? O Google vai ter que pensar ali nas desenvolvedoras, no hardware de cada uma, na distribuição. Então tem muito mais coisa para o Google se preocupar quando se trata disso, de você implementar os modelos de linguagem, as IAs, em smartphones. A Apple consegue se livrar um pouco disso porque ela tem um controle muito, assim, detalhado, específico de todo o processo. Então, eu acho difícil, simplesmente por isso, que o Google consiga colocar na mesa uma integração tão boa quanto a Apple. E aqui não tô fazendo juízo de valor, enfim, eu sou usuário de Android, assim, mas só por essa dificuldade mesmo aí do meio de campo, a Apple tá melhor posicionada para oferecer essa integração de modo mais fluido, eu acho. E acho que essa foi a impressão de vocês também, né, Moblon? Sim, sim. Mas eu acho que, cara, isso vai mudar muito rápido. Eu acho que ano que vem isso aí já vai estar completamente diferente. Até o final do ano a gente já vai ver lançamentos nesse sentido, saca? É natural, né, que quando uma empresa foca em uma coisa e é bem recebido, as outras empresas também vão fazer isso. E me parece que o foco do Google estava muito mais no produto busca, como a gente veio falando em vários Tecnocasts, né, sobre isso. Para essa corrida com o ChatGPT, com Bing, e enfim, ele não estava tão preocupado ali com Android, com lançar um recurso para o usuário final. Até lançou o Gemini em forma de chat, você pode assinar, mas você percebe que é sempre parecido com o ChatGPT, não tão preocupado, né, com esse lado mais Apple da coisa, que foi o que Microsoft fez com o Windows. E lembrando que Microsoft fez isso
na parceria com a Qualcomm, né? Fez uma parceria com a Qualcomm para desenvolver esse chip mais avançado, e é uma estrutura de chip também que a gente vai ver nos smartphones no futuro. Então, enfim, o que tiver faltando de poder de processamento, se é que já não está presente, né, em alguns aparelhos mais avançados, a gente vai ver nos próximos lançamentos. E aí, óbvio que vai ter que subir um pouquinho a memória RAM, essas coisinhas aí para adaptar todo mundo, mano. Um SML. E lembrando também que no Google I.O., o Google apresentou o SML dele, né? Tem 3 modelos de Language Model que eles apresentaram no Gemini. Tem o grande, que é o Large Language Model, tem o médio e tem o Small também. Então a tecnologia ele só não foi lá e integrou no produto ainda, igual a Microsoft fez e a Apple agora. No comentário anterior, né, do Diogo, ele fala de feature killer, né? Acho que a gente fica procurando muito isso, assim, não, qual vai ser a funcionalidade que, caraca, todo mundo vai estalar o dedo, meu Deus, era pra isso que isso serviu o tempo inteiro. E eu acho que a gente ainda tá procurando isso, sendo que, na verdade, o feature killer daqui pra frente vai ser a integração. Vai ser como tudo funciona em conjunto. Então, tipo, eu acho que ficar procurando um uso específico que salte muito aos olhos, tudo bem, talvez tenha um ou outro que deixe a gente mais empolgado e tal, mas é justamente conseguir integrar isso no aparelho que você está usando. Se for um celular ou se for um computador pessoal, no caso da Microsoft, é aquilo que vocês falaram no episódio, né? Tipo, beleza, tem esse modelo aqui, tem essa tecnologia, mas e a gente sabe que isso pode servir para tornar a nossa vida mais fácil, mas como é que isso vai dialogar com os meus dados, com o meu sistema, com a maneira como eu uso esse aparelho, os meus contatos, enfim. Então, o feature killer é isso, é todo o processo. Então, eu acho que torna as coisas ainda mais complexas para todo mundo, obviamente, mas a Apple tem esse pezinho à frente justamente porque ela tem controle de todo o ambiente. Né? Eu só não sei se dá pra definir como killer feature isso, sabe? Porque, foi até pesquisar aqui, né? Porque a gente sempre usa o termo, mas eu não sei se tem uma definição mais específica, assim. Mas, tipo, uma funcionalidade, que é única e faz os usuários, os consumidores irem atrás de um produto, comprar e usar aquele produto e ficar só com ele, né? E o que a gente tá vendo com IA é meio que tipo assim, olha, precisa ter, é uma funcionalidade básica do momento e todo mundo precisa ter. Então, entende? Não chega a ser uma feature que é um diferencial que faz as pessoas escolherem A em detrimento do B. Lógico que quem implementar melhor vai ter vantagem, mas o método de implementação da Apple, pelo que foi anunciado, não sabemos usando, né? É muito similar ao método de implementação da própria Microsoft no Windows, saca? É que nem, sei lá, ferramenta de... Tudo tem chatbot agora. O ClickUp, que é a ferramenta que a gente usa para tarefas. Uau, lançamos agora o ClickUp IA, não sei do que lá. O que é? É um chatbot treinado com Llama. E eles falam assim, é mais barato você assinar o ClickUp do que o OpenAI. E porque custa $5 por mês, mais a assinatura do ClickUp, óbvio, né? E a OpenAI custa $20 por mês por usuário. Aí, de repente, quem não tem isso ainda, tá atrás. Mas quem tem só tá fazendo o básico. Entende? Parece meio que isso, assim. Não sei se dá pra falar que é killer feature. Acho que é só a feature que todo mundo tá esperando em todos os lugares agora. E é o futuro, inteligência artificial e tal, né? Enfim. Não tem como, né? Tipo, não colocar isso, assim. Qualquer investidor de qualquer empresa de tecnologia que ouça da empresa, não estamos pensando em colocar IA em nada, não. Tipo, como assim? Todo mundo vai ficar maluco, né, cara? Tipo, as ações vão cair. Tem que ter, até porque eu compro ações da NVIDIA e eu quero que as ações subam. Então façam mais IA. Pra comprarem mais placas de vídeo, tipo isso. Fechando aqui, a gente tem comentário do Maico, também lá na comunidade. Ele disse o seguinte: Siri inteligente seria ótimo. A questão é, quando em português BR? E apenas em iPhone 15 Pro ou Pro Max? Quebrou as pernas. Eles comentaram, se não me engano, que esse lançamento seria pro próximo ano, ou seja, em 2024, apenas beta e em inglês. Ou seja, isso só será acessível para nós da escória da América no lançamento do iPhone 17. Concordo plenamente com a parte da escola da América. Então, o Tassos Veloso, ele pôde ver o Apple Intelligence em ação, né, lá em Cupertino, né, durante a WWDC, ele postou um texto no site sobre isso, e ele realmente aponta para isso, né, tipo, tá tudo em inglês ainda, todas as demonstrações, então não sabemos como e se, enfim, qual a previsão disso funcionar em PTBR, né. E aproveitando que eu mencionei esse texto do Tais, ele também menciona uma outra coisa interessante, é legal a gente trazer também aqui, só para deixar claro o que ainda não foi demonstrado por parte da Apple, é que, bom, a gente sabe que o diferencial é que vai rodar local, né? Isso que é a grande parada. Só que, dependendo da complexidade da tarefa, o aparelho pode recorrer à nuvem, né? A nuvem lá da Apple, super segura, que eles apresentaram e tal. Na demonstração que o Tati pôde ver, eles não mostraram
como seria o uso completamente desplugado da internet. O Taz até fala, os jornalistas que estavam ali não puderam ver como vai ser o funcionamento do Apple Intelligence caso esteja totalmente desplugada da internet. Isso não foi mostrado na reunião. Então, também tem essa interrogação aí, né, cara? Porque, óbvio que a nuvem tá ali para ser utilizada, se for necessário, beleza, mas o exemplo que o Taz dá é tipo, se eu tô num avião, por exemplo, se eu tô no meio de um voo e não posso ter acesso a Wi-Fi, a nenhuma forma de internet, como é que vai se comportar? Então, isso nós não sabemos ainda, a Apple ainda não demonstrou. Eu acho, assim, o Taz tava falando comigo agora que ele tava nessa apresentação, né? Aí ele falou assim, eu acabei de pedir pro cara da Apple fazer a apresentação do recurso desligando o Wi-Fi. E ele se recusou. Ele falou, ou seja... Ou seja... Mas, vindo de Apple, eu acho que se trata apenas de um controle de danos, saca? Pode ser. Não vou correr esse risco porque tá fora do script do que os caras me treinaram a fazer aqui. Tipo, eu só vou apresentar do jeito que a Apple pediu. A gente já participou de bastante reunião, assim, de apresentação de produto com a Apple, e geralmente eles pegam, assim, uma ou duas pessoas apenas, colocam numa sala, geralmente no Hotel Fazano, alguma coisa assim, na próxima da Paulista. E assim, você entra, tem todas as versões do iPhone, por exemplo. Todas as versões, todas as capinhas. Então você pode entrar, você pode olhar e tal. Mas você senta e o cara vai te explicar exatamente tudo que você já sabe, porque você já viu o evento, você já pesquisou, se você for um bom jornalista, você já conhece tudo que ele vai falar pra você, né? E só que assim, você tentou sair um pouquinho do script, ele... eu vou checar. Eu posso te falar isso depois. Porque, cara, o trabalho de PR deles, de assessoria de imprensa, é muito controlado, saca? Eles têm esse primor, assim, não pode dar errado, não pode dar tela azul na apresentação. Enfim, então eu não enxerguei isso como um tipo, estamos mentindo, ou como não vai funcionar offline. Eu acho que é apenas, assim, não vão sair do script porque esse é o treinamento deles. O pessoal é Apple sendo bem Apple mesmo, né? É Apple sendo bem Apple, é isso. É um saco pra quem tá apurando, né? É um saco pra jornalista que quer testar os limites ali da tecnologia, né? Mas eu acho que é só uma questão de marketing, de script ali, não correr nenhum risco. Comentários lidos, bora pra pauta? Bora lá. Em 2006 surgia em Estocolmo, na Suécia, o nosso querido Spotify, criado pelo Daniel Ek e Marty Lorentzon. Não vou saber pronunciar certinho, mas vocês entenderam a ideia, né? Eles queriam criar uma plataforma de música digital que fosse legal, que fosse dentro da lei e respondesse ao crescente desafio da época, que era a pirataria, que vinha desde os anos 2000 com Napster, mas naquela época o The Pirate Bay era o grande nome que estava ameaçando a indústria da música. E foi só em 2014, 10 anos atrás, que o Spotify chegou no Brasil. Tinha uma matéria no Tecnoblog também, em maio de 2014, do Alecrim, falando sobre o evento, né, que anunciou a chegada do Spotify. E logo depois a gente gravou em junho o Tecnocast número 2, onde falamos sobre streaming de música, as opções que a gente tinha com a chegada do Spotify e tudo mais. E eu acho que todos concordam que de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Assim como o Napster e o The Pirate Bay, até o iTunes mudaram radicalmente, alteraram o jeito que a gente consome a música, o Spotify introduziu uma nova categoria que aumentou aí o alcance, mas também mudou não só esse jeito de procurar a música, né? De escutar a música do arquivo físico pro digital, o arquivo, né? O CD físico pro arquivo digital, mas também o jeito que a gente descobre música, como a gente ouve. Antes eram álbuns, agora são playlists, né? Enfim. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre essas mudanças de hábito que começaram graças a essa digitalização e ao streaming. E já queria deixar para vocês essa pergunta aí, né? Quando que vocês começaram a usar o Spotify? Vocês se lembram disso? E qual foi a primeira impressão de vocês? Então, a minha primeira música curtida foi em 2015. Uma do... Fresno, naturalmente. Não foi, eu vim com a camiseta hoje da Fresno pra gravar esse podcast, mas não foi. Do 30 Seconds to Mars, 2015. Não sei se eu entrei, se essa música eu curti muito depois,
Mas desde então, nesses 9 anos, eu uso muito o Spotify diariamente. É um dos aplicativos que eu mais uso no meu celular pra tudo, como eu já falei em outros episódios, pra ir pra todos os cantos, ir no mercado, descer uma portaria, coloco o fone e vou escutando. Porque eu acho que hoje o Spotify se tornou um pouco o aplicativo que tem tudo que eu preciso. Então tem os podcasts pra eu me atualizar do dia a dia, os podcasts pra eu ouvir, pra descansar, mindfulness, tem as músicas que eu quero ouvir, então tem tudo ali. E eu acho que a minha primeira impressão na época talvez tenha sido essa de facilitar a minha vida, porque eu fui muito a criança de ir nas livrarias, na finada Livraria Cultura, ficar escutando os CDs ali pra pedir pro meu pai comprar os CDs e falar, quero escutar esse em casa, tinha uma pilha de CD, e ser a pessoa da hora do recreio da escola ficar com o Discman ali. Então o Spotify na palma da mão, ele com certeza facilitou muito minha vida. Acredito que em 2015 essa foi minha primeira impressão do serviço. Eu também comecei a ouvir, provavelmente em 2015, eu não sei exatamente, mas eu sempre adotei cedo essas tecnologias, então antes do Spotify eu já ouvia mais ou menos o que eu ouço no Spotify no SoundCloud, eu fazia isso. Então eu já acompanhava, assim, streaming, mas até o Spotify se consolidar, ainda se usava muito, eu usava muito a mídia, o MP3, né? Então eu baixava aquilo e era aquela coisa de celular com pouco armazenamento, então a gente comprimia o arquivo, a qualidade, hoje em dia a gente fala muito, né, de hi-fi e tudo mais, naquela época a gente só queria ouvir um ruído que parecesse a música, então os arquivos eles ficavam, porque era mais importante você ter a música ali pra você ouvir na viagem que você fosse fazer, na saída de carro, do que você ter aquilo em alta qualidade, né? Então, eu tinha uns arquivos muito comprimidos que, nossa, tava virando MIDI, de tão horrível que tava o som, né? Mas aí eu tinha tudo isso e colocava. Eu tinha o MP3, o aparelhinho, né? Aquele formato de pendrive que todo mundo teve. Pendrive, exatamente. Tinha aquilo e tinha o celular também, né? Então, ficava ali. Às vezes eu colocava no MP3, às vezes eu colocava no celular e ficava naquela coisa de ouvir as músicas por ali. E o Spotify, ele foi um divisor de águas nesse sentido, né? Porque do nada, agora eu não preciso mais baixar, eu não preciso mais, né, passar horas baixando coisas que a minha internet também não era essas coisas aqui. Ela continua não sendo. Mas ela era muito pior em 2015. Acho que a gente parou de pegar vírus, né? Baixando música. E isso é um divisor de águas. Nessa atividade, sim. A gente parou de pegar vírus. E é isso. Então, assim, o Spotify, ele veio trazer... comecei a conhecer muito mais banda, né? Que antes do Spotify, pra você conhecer banda, tinha um artifício, que era, assim, as bandas, quando elas eram independentes, elas colocavam as músicas delas pra baixar nesses torrents da vida, com nomes de músicas famosas. Então, tipo, botar qualquer coisa virava Numb e Linkin Park, que todo mundo ia baixar e eu ouvia e ia falar, caraca, mas essa não é a Numb do Linkin Park, mas você ia conhecer uma música nova. Eu conheci várias bandas assim, naquela Marketing época. de guerrilha, isso aí. Era. Já usou, Ana, esse artifício? Eu nunca usei, nessa época eu não tinha banda. Quer dizer, na época, isso foi muito atrás, foi 2006, 2005. Nessa época eu não tinha banda. Depois que eu criei minha banda, eu nunca usei essa tática. Mas era assim. E aí do Spotify, não. No Spotify você realmente começava a conhecer coisas novas que vinham, né, no radar e tudo mais. Então começou a ser interessante. Eu queria só fazer um parênteses disso que a Ana falou, antes de entrar na música, porque há muito tempo, quando eu adotava táticas assim, e o crime já prescreveu, então ainda bem, uma vez eu baixei um Harry Potter, e aí eu fui lendo, e não só lia, como eu imprimia. Então eu imprimia e ia lendo, em inglês. E aí lá, quando eu tava em 60%, 70% da leitura, eu descobri que era uma fanfic. Muito bom! Já aconteceu isso comigo com o Crepúsculo também. Que ódio. Complicado. Bem feito, viu? Por isso que não se deve fazer esse tipo de coisa. Não façam isso, crianças. Não as drogas. A minha jornada com música, eu lembro de ouvir desde a vitrola, passando pelo Discman no colégio. Eu tive aquele iPod... O gordinho, acho que foi o primeiro produto da Apple que eu comprei, e nessa época já tinha aquilo de, tem o iTunes, então algumas coisas já dava pra comprar, já era mais fácil, vinha com clipe ali, que é uma tela com formato de tela de televisão, né? Aquele que ele era a tela larga, era o Nano?
Isso, esse aí, eu tinha o azul, tenho até hoje, inclusive. Aí nessa época eu já comecei a comprar mais e também a consumir conteúdo multimídia. Eu não lembro exatamente quando que eu criei um perfil no Spotify, mas em princípio tinha aquilo da facilidade também, né, da conveniência, e ao mesmo tempo uma interface que fosse já mais agradável do que o que a gente tinha antes. Porque antes de ter o iPod, eu cheguei a ter um MP3 da Sony, que tinha realmente um formato de pendrive, e gerenciar aquele negócio era um inferno. Às vezes dava certo, às vezes não dava, o display era minúsculo. Então isso de, um aplicativo maneiro que você tem no computador, e aí já, né, vem as músicas. Então, a questão da facilidade. E eu concordo com a Ana, o Spotify foi um divisor nesse sentido, da gente ver ali um negócio a um preço teoricamente acessível, agora tá mais caro, mas acessível, ter bibliotecas, acervos muito grandes. E também naquela época ainda tinha uma questão de, certas bandas estão, outras não estão, algumas fechavam exclusividade, sei lá, com iTunes, tô tentando puxar aqui da memória. E como a gente evoluiu nisso, né? Porque atualmente qualquer serviço de streaming de música que você for parar pra pensar, vai ter todos os grandes álbuns de todas as grandes bandas. Sim. E aí só as coisas exclusivas que ficam, né, segmentadas. E é uma abordagem completamente diferente dos streamings de vídeo, que a gente conversou recentemente sobre isso. É verdade. E são silos completamente separados. Eu lembro que eu tinha uma resistência no Tecnocast 2, eu não tava ainda usando nenhum streaming. E já tinha algumas coisinhas na época, né? Acho que tinha o Deezer, não lembro o que mais. O Deezer ainda associado a TIM, então o pessoal ouvia de graça, né? Mas eu tinha essa resistência, porque na época, não naquele ano específico, mas talvez 2013 ainda, eu tava com um Nexus, aquele da LG, que eu não lembro se é o 4 ou 5. Que era os quadradinhos atrás, né? Isso, Um baita celular. Mais ou menos, né? Mas era na época era bom. Era ok, era bom, ele era um Xiaomi da época, assim, ele era bom pelo preço, né? Mas não era um super high-end. Você entendeu? Não me olhem com essa cara de vai tomar porrada. A gente não tá te olhando, não. Quem tá olhando são os Mi Fans. Não foi o que eu quis dizer, gente. Mas enfim, na época o que eu usava era o Google Play Music, pra ouvir música, e toda aquela coisa de gerenciamento, né? Então eu tinha o Mac, mas eu tinha que ficar subindo os arquivos pro Nexus, então pluga no USB, acessa a pastinha lá, joga uma MP3 na pastinha. Eu tinha até comprado um programinha que ele integrava no iTunes, e se chamava TuneUp. Saca? TuneUp. Acho que era esse o nome. E ele aparecia grudado na tela do iTunes. Se apertava um botão, ele escaneava a sua biblioteca inteira e ele começava a colocar os metadados. Então ele identificava automaticamente pelo nome do arquivo quem era a banda, qual era o título da música, constava a database deles, né? Colocava a capa, às vezes você podia escolher, né? Se tivesse mais versões. Enfim, então eu lembro que eu gastei um tempão, investi um tempão da minha vida organizando a biblioteca. E aí, Spotify no Brasil. E a galera, cara, para com isso, troca pro Spotify, né? No Tecnocast 2 ainda. Eu ficava, gente, mas todas as minhas músicas aqui, ó, puta trabalho que eu tive pra organizar, né? E se não tiver as minhas músicas lá no Spotify também, que algumas realmente, como você falou, algumas coisas não tinha, né? Mas enfim, eventualmente eu cedi, usei algum programinha que lia a minha biblioteca do iTunes, você conectava as duas coisas na web lá, ele lia uma coisa e já ia adicionando no Spotify, né? Enfim, eu usei isso pra migrar pro Spotify, uma parte de coisa ficou fora ainda, mas o Spotify também tinha aquela opção de ler arquivo local, se eu não tô enganado. O Apple Music tem isso ainda. Então eu consegui... algumas coisas mais raras, assim, que eu tinha, eu consegui deixar também, mas era pouca coisa, pra ser sincero. E realmente, assim, caminho sem volta. Depois que eu mudei, não tinha mais como voltar. E eu acho que o que eu achei mais sensacional na época era um recurso que não tem até hoje no Apple Music, que é, você tá ouvindo uma música no computador, você pode pegar o seu celular e só sei lá, plugar o fone de ouvido e ele continua do celular e pausa no computador. Isso... O Spotify Connect. Eu queria muito isso no Apple Music, não tem. Não, a Apple tá devendo isso. Toda a WWDC, um dos meus sonhos é que o Tim Cook entre lá e fale. Queria anunciar também que nós reescrevemos o Apple Music do zero. É assim que ele vai ficar. Sim. Tadã! Eu já tentei usar, não consigo. Isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque eu tenho várias amigas, por exemplo, que usam Deezer. E às vezes eu vejo as coisas no Spotify, mando pra elas, vou ver se tem no Deezer.
E é uma coisa que me causa estranheza. Da minha perspectiva de usuário do Spotify há quase 10 anos, eu não entendo quem não usa o Spotify. Não consigo. Eu também. Mas peraí, elas pagam pra sofrer? Ou... Eu acho que é do plano de celular. Da TIM. A TIM ainda tem. Normalmente é isso, Porque eu só uso Apple Music porque eu pago o Apple One. E aí compensa mais, né? Porque tem armazenamento, já vou ter que comprar armazenamento. Então, vou economizar a assinatura. Não vou pagar 2 streamings, né? Mas, por exemplo, YouTube Music, que é o pior de todos de usabilidade, né? Eu não pagaria pra usar YouTube Music nunca, pelo amor de Deus. Cara, tem uma galera... Eu acho que o YouTube Music tá começando... Acho que não sei se é por causa de algum pacote do Google, mas tem uma galera começando a usar agora o YouTube Music e cada vez mais pessoas falando. E assim, pra colocar, pra quem é artista independente, sobe coisa lá, é terrível, porque confunde coisas do YouTube, às vezes, pra dar o merge, é terrível. Não aí, é por causa dos anúncios? Que você paga o YouTube Premium e recebe o Music? Eu acho que é isso mesmo. Uhum. Muita gente começou a usar. E aí, só que, como, né, o meu perfil de banda lá era muito largado, porque, tipo, quem usa, né? E agora a gente teve que começar a otimizar as coisas por lá, porque tinha que dar merge em um monte de coisa. Tinha clipe no canal, né? O nosso canal. E o perfil de artista, que vai pela distribuidora, é separado. Então teve que dar um merge nisso para as pessoas começarem a achar e montarem playlists, porque não tava dando, sabe? Tava tudo bagunçado. Então o YouTube, ele ainda é bagunçado, o YouTube Music, né? Mas o Deezer eu já tentei, não consegui usar. Achei, sei lá, a interface, ela parece uma cópia não tão boa do Spotify. E Apple, na época que eu comecei a usar Apple Music, o Apple Music ainda não tinha essas coisinhas que agora tá tendo, né? Que copiou do Spotify também. Essas coisinhas do Rapid, essas coisas de final de ano. Então, não tinha essas experiências. Mas isso não é o suficiente pra você assinar um ou outro. Pra mim Gente. Eu sempre fui uma pessoa muito da nostalgia, né? Então, tipo, eu gostava muito de chegar no final do ano. Tá muito fácil tirar dinheiro da Ana, gente. É experiência, gente. Tá na trend com todo mundo. No final do ano, você não tinha uma música pra falar que ouviu, sabe? Tipo, uma playlist. Essa aqui foi as músicas que eu ouvi. Quais são as minhas? Então, isso sempre me manteve no Spotify, mas agora tá todo mundo, né, fazendo também. YouTube tem, todos os players copiaram. Isso me lembra do Last FM, inclusive. Eu amava o Last FM na época do iTunes. Na época do Spotify também continuei usando, porque o Spotify integra, Apple Music não. Você tem que instalar um outro aplicativo, ficar abrindo o aplicativo pra dar Scrubble, né, o nome do... enviar o stream lá. Eu amava chegar no fim do ano e eu conseguia, por exemplo, coisa de canceriano, vou falar a linguagem aqui dos esotéricos aí, sei lá. Esotéricos! Manjo tudo, hoje, ainda bem que eu tô... Me fãs tá ótimo. No site de tecnologia, né? Mas eu amava chegar e olhar, por exemplo, julho do ano passado e ver o que eu mais ouvi. E com isso eu conseguia lembrar o que eu tava sentindo na época, saca? Porque eu ouvia muito música e associava. Isso é uma coisa que se perdeu. Não sei se foi por causa da juventude que se perdeu também ou se foi porque eu parei de usar o Last FM. Um pouquinho dos dois. Mas eu acho que a história do Deezer eles tentaram concorrer com o Spotify logo no início, né? Eu não consigo lembrar anos, mas eu lembro que quando eu cobria já a tecnologia 2015 e 2016, tiveram várias pautas que eu fiz de Deezer que eram novas ferramentas que já tinham no Spotify. Então, era uma sensação como a gente tem hoje do WhatsApp com o Telegram, de que lançava alguma coisa e todo mundo falava, Deezer, isso já tem no Spotify faz tempo. E nunca conseguiu chegar lá. Então, acho que tem os sobreviventes, talvez por causa dessas coisas de plano, que acaba ficando mais em conta, você não precisa pagar um streaming por fora. Mas nessa parte de preço, a gente fez um levantamento pro Instagram do Tecnoblog dos preços de cada streaming de música. E é muito interessante ver que tem um padrão. Existe o padrão Spotify, Amazon Music, Apple Music e o YouTube Music, que a gente tava criticando que tem uns problemas, é o mais caro. Ele é R$2 mais caro no plano individual e no plano estudante, em comparação a todos os outros. Mas isso é só música ou... Só música. Só o YouTube Music. Ele todos os outros, a média individual, ela é R$21,90 mensal e a estudante R$11,90. O YouTube Music individual tá R$24,90 e estudante R$13,90. Lembrando que esses números podem mudar a qualquer momento por causa de todos os aumentos. Não pode ser que semana que vem já mudou. Mas quando a gente fez esse levantamento 1º de maio, eram esses os valores. O YouTube Music, o mais caro, e todos os outros exatamente na mesma faixa de preço. Porque o acervo em si virou commodity. Daí que você tem que pensar em formas de manter
manter a recorrência das assinaturas e o engajamento também, porque senão corre o risco da pessoa até pagar e não lembrar daquele aplicativo. No caso do Deezer, eu conheço algumas pessoas que são fãs, não que fiquem defendendo nas redes sociais, mas que gostam de Deezer, mesmo sem ter plano de operadora que libere o acesso, e gostam bastante, já tem ali o histórico e tal, que é sempre um dos pontos, né, na hora de você pensar em migrar de um serviço para outro, é o acervo que você já construiu, os plays, enfim, educar o algoritmo para ele entender os seus gostos, mas posto isso, que realmente gostam e permanecem no Deezer, mesmo com os apelos de preço ou de combos dos outros concorrentes. E nessa de diferenciais, né? A Apple bate muito forte ali no música de alta qualidade, alta fidelidade. A Apple tem, inclusive, acho que 2 formatos, pelo menos, de alta qualidade. Que é eu não lembro o nome agora, lossless, e o outro acima desse que é, tipo, muita alta qualidade. Muitíssima qualidade. Vocês percebem diferença quando vocês estão ouvindo? Não sei se vocês já testaram também, mas também não vamos falar que vocês não percebem a diferença usando aquele fonezinho mequetrefe da Santa Ifigênia que aí... Do metrô, do trem aqui no Rio. Não, eu não percebo, assim, percebo, mas não me importo, sabe aquela coisa? Percebo, uso o fone de referência, né, mas não realmente não me incomoda, assim, quando tem uma música, porque a alta qualidade, ela já é um padrão, digamos assim, né, e aí o hi-fi, ou enfim, tudo isso, ele é acima da alta qualidade, né, você já tá escutando ali aquela coisa que já tá muito boa, e aí tem aquela questão dos audiófilos que querem ouvir o mínimo detalhe de um instrumento escondido na orquestra, ou algum sample que tem um detalhe que faz um sussurro, tem essa coisa, assim. Eu, pessoalmente, não sou essa pessoa que dá tanta importância pra isso. Pra mim, o conjunto, assim, a mensagem da música é o que mais me importa, e a emoção... exatamente, a arte. Mas os detalhezinhos, assim, não me importam tanto. E eu ouço muita banda independente também, que geralmente não tem tanta coisa assim, né? Do tipo, às vezes a produção, a mixagem e tudo mais, mesmo que você vá contratar um plano mais caro pra ter lossless, essas coisas, não vai fazer diferença, porque a mixagem dessas bandas não chegou nesse nível de excelência pra você ouvir melhor ainda, né? Então, eu sou muito a arte pela arte, sabe? E menos técnicas enfim, de ouvir os sons e etc. Acho que nesse ponto vale até a gente lembrar do Tidal, vocês pronunciam Tidal também? Tidal, sim. Tidal. Eu falava Tidal em 2015, sei lá, quando existe, quando criou. Porque eu lembro de cobrir o lançamento dele. Eu nunca mais falei, na verdade, porque, desculpa, então, quem é isso, Tidal? mas é exatamente isso que eu queria chegar, que quando ele foi lançado, foi uma coisa, eu tava tentando lembrar se tinha sido o Jay-Z, que foi quem promoveu o Tidal, falando, não, vai ser a revolução da qualidade musical, você vai ter o melhor som de streaming de música possível, foi o Jay-Z, né? E é isso, quem é Tidal na fila do pão hoje em dia, a gente nunca mais ouviu falar. Mas nisso da qualidade do som, eu tô mais ou menos com a Ana, porque, sei lá, 64... kilobits, né? 64, ou 256, ou lossless. Aí o sujeito vai lá e coloca Taylor Swift, tipo, meu amigo, que bosta, sabe? Qualquer qualidade. Brincadeira, sou Swift. Esse Tecnocast vai ser cancelado. Eu não vou ser o único xingado eu não hoje. estou com taças nessa, saibam disso, tá? Taylor, we love you. Não, mas pra mim é muito raro eu pegar conteúdo com qualidade mais baixa, mas eu também nunca tive experiência de... Eu já experimentei o High Fidelity e aquele outro lá em feiras dessas que tem, né, de eletrônicos. Aí você vai lá, pega um fone de ouvido da Sony, parrudão, custa não sei quantos milhões de dólares. Isso é, assim, o som é mais limpo, é mais encorpado, enfim, você consegue perceber melhor. Mas pro dia a dia, não sendo a qualidade muito cagada, se for de um 256 pra cima, eu já fico bem satisfeito. Não é uma coisa que vai fazer diferença no meu fone de ouvido quando eu tô escutando música no mercado, né? Não preciso dessa experiência toda. Tem isso, né? A maioria da galera, tipo, usa música nas locomoções, indo de um lugar... Não tem tanta gente que para e fica em casa, agora eu vou ouvir música. Hoje em dia, com os hábitos de consumo, né? Que você tá sempre fazendo mil coisas. Então, você tá sempre fazendo mil coisas. No escritório, você tá, tipo, trabalhando... Sua atenção não tá na música. A música, ela é meio que um pano de fundo, né? Então...
você não tá prestando atenção naqueles microelementos que estão ali. Acho que tem essa questão. Eu concordo em média com o que vocês estão falando, só que eu vou também confessar... Matemática da razão, concordo na média, mas é um algoritmo aqui. Não, é porque eu já tive experiências, assim, de eu estar ouvindo uma música e, de repente, eu ouvi um arranjo, eu ouvi uma parada e eu fico, mas eu nunca percebi isso nessa música, né? E aí, a hora que eu vou ver, eu até pensei, será que é uma versão alternativa? Será que é um remix? Eu fui ver, não, era só a música original. E, de fato, era porque eu tava ouvindo uma versão com a qualidade mais alta, saca? Já me aconteceu isso mais antigamente, assim, 2012, 13, 14, sei lá, que foi numa troca de fone de ouvido, por exemplo, né? Aí não é culpa da música, é culpa do fone de ouvido. Mas eu usava só os AirPods lá da Apple, troquei, peguei um da Xiaomi, olha aí, um fonezinho in ear da Xiaomi e, cara, comecei a ouvir umas coisas que eu nunca ouvi na vida. Mas, com o Apple Music, eu percebo bastante pelo seguinte, eu deixo, quando tá no Wi-Fi, eu deixo ativado o alta resolução. Não o maior de todos, porque é muito lerdo, mas gasta muita banda, né? Mas eu deixo alta resolução. E quando eu tô no 3G, no 4G, eu deixo ativado um abaixo, que ainda é alta resolução, mas já é provavelmente 256, não faço ideia exatamente. E quando eu tô ouvindo no carro, eu comecei a perceber, quando eu tô na rua também, né, eu comecei a perceber que tá meio embolada a bateria, ou parece que a bateria de uma música que eu já tava acostumado tá muito baixa, ou a guitarra tá muito longe, sabe umas coisinhas assim? E eu comecei a reparar nessas diferenças. Então eu acho que certas coisas, falei que concordo na média, que eu concordo que a experiência não vou falar que estragou uma experiência de gostar da música. Mas, uma vez que você provou aquilo um pouquinho melhor, você fica na expectativa e isso frustra um pouquinho. Eu entendo que não é todo mundo que vai perceber tal, essas diferenças, né? Mas eu não me considero um audiófilo. Tá bom que eu tenho um ouvido mais musical também, né? Até que no Tecnocast eu sou sempre o cara que faz isso com o microfone, você né? é um audiófilo. Aceita e vamos em frente. Apenas Aquele aceite. ouvido absoluto. É ele tá tudo bem. Como é que é o nome o que tava ali com um monte de encrenca, esqueci o nome dele agora, o João Gilberto, Mobilon e João Gilberto, os maiores ouvidos absolutos do Brasil. Agora, um negócio que é interessante da gente pontuar também é sobre a mudança no hábito de escutar a música, que veio com o Spotify e depois com os outros. Uma coisa que eu me lembro na infância... Primeiro, abundância, né? Você pode ter a música que você quiser, do álbum que você quiser. Então, isso já é uma ruptura absurda em relação ao que existia antes. Porque você ia lá, comprava a mídia, seja um CD, seja ainda na época do disco, então você só tinha acesso àquele conteúdo depois que você comprava a mídia física. Então você ia consumir, que é o que o pessoal do vinil hoje em dia ainda faz, ou quando sai um álbum importante, que é você pega a capa, você faz carinho na capa, você dá um beijo no artista que tem ali, sente o cheiro, na sequência coloca, e aí vai música por música, folheando, pra entender qual é o conceito do álbum. Abraçado com o álbum, assim, né? Sendo chora, mas não em cima do álbum, pra não molhar. Então, a impressão que eu tenho é de que você se conectava mais com o artista e com aquela obra específica. E hoje, não. Hoje, a gente tá falando de Spotify, mas qualquer música, né, digital, sei lá, saiu. Primeiro, a galera corre pra dar play, pra dizer que deu play, pra dizer que ouviu, que é o FOMO, assim, né, no seu ápice. Então nem prestou atenção direito na música, não tá no afã de mostrar que participa daquele movimento cultural, o que por si só já daria toda uma discussão. Mas nisso, depois surgem as músicas que são as top, as que entram na Billboard, sei lá. E com isso as pessoas começam a escutar mais essas músicas. E outras vão ficando completamente esquecidas. Então pra mim, quando eu paro pra pensar, é um choque muito grande de como antes eu me envolvia com o artista, com o álbum, escutava ele todinho, elegia as minhas preferidas, e hoje em dia é muito na base, eu não sei quem que falou aqui, mas aquilo da playlist, a playlist pronta, que já diz mais ou menos qual é o caminho, né, quais são os artistas que você tem que ouvir, e sei lá. Você ficava mais imerso no mundo que o artista tentou construir, porque o álbum, geralmente, ele era como um filme, né, o artista constrói não é um conjunto aleatório de músicas, é tudo em torno de um certo texto,
tema, de um certo sentimento. Essa é a expressão completa ali do álbum. E hoje a gente vive no mundo das microdoses, microvídeos, microtextos, só o áudio do Zap que não é micro ainda, né? Mas o microálbum, né? O que tinha que ser não é, né? E aí eu lembro disso, de, sei lá, comprar um álbum novo, você colocar o álbum pra ouvir, o sisteminha de som ainda era aqueles mini system, né, aquela coisinha, e ficar folheando e vendo aquelas artes bizarras, né, aquelas coisas que você ficava, cara, que mundo acompanhando estranho. a letra, Gente, eu aprendi inglês assim, foi assim também. que eu aprendi inglês, assim, tipo, tinha aula na escola? Tinha, mas falar realmente, enfim, foi assim, acompanhando encarte de CD. Tem aquela coisa também de você lembrar como é que a música acaba e qual a música que vem em seguida, porque geralmente tinha o conceito de ligar. Sim. E isso me faz uma falta hoje. Tem alguns artistas que eu sei, tipo Evanescence, todos os álbuns, os primeiros, eu ouvi o álbum na sequência. Então, acaba uma música, eu já sei qual é a que vem depois no álbum. E aí é estranho quando você tá vendo uma playlist e não vem aquela música depois, já começa sabe? a cantar, né, na sequência. Você já fica querendo ela. Então, tipo, dá uma saudade disso. Eu gosto dos dois, assim. Eu gosto também de poder ouvir qualquer coisa a qualquer hora, né? Não é? Mas dá uma saudade dessas coisas, assim. E quando é um artista que eu tenho esse carinho, eu geralmente compro o álbum. Então, eu compro o CD, eu compro, né? Quando tem. Quando eu tenho, eu vou lá e compro. E eu gosto ainda de ter esse momento. Mas, para as novas gerações, eu acho que... Como é que a galera vai saber se gosta? Nunca tentou, né? É muito difícil, assim. Como artista, eu fico meio receosa, né? Em relação a isso. Eu sinto que até pros artistas, a ideia de montar um álbum mudou um pouco. Eu tava escutando o último da Pablo Vittar, que todo mundo falou super bem, falei, vou escutar. E ela criou uma estratégia de não lançar o álbum inteiro. Ela lançou o álbum faltando algumas faixas. Então você tá escutando justamente o que a Ana falou. Você tá vendo que essa música termina, já junta com essa, e de repente vinha assim, a voz da Pablo falando: oi pessoal, essa música aqui eu vou lançar daqui 20 dias. Então fica aí com a próxima. E aí você ia ver na playlist, tava lá, faixa 4, ainda sem música. E essa experiência foi totalmente quebrada ali. Eu tava escutando e isso me incomodou muito. Eram umas 3, 4 faixas que ela fez isso no lançamento do álbum, e acho que perdeu toda essa experiência de vou prestar atenção no álbum completo, ver a transição de faixa para faixa. Isso também acabou se perdendo com o streaming. Por outro lado, como é muito fácil de lançar, de colocar na internet, eu tenho um exemplo que eu acho que o extremo disso, que foi o último álbum da Taylor Swift, o The Tortured Poets Department, que ela lançou com 20 e poucas músicas, e aí 24 horas depois do lançamento ela solta uma antologia com mais de 30. Então quem tava ouvindo assim, no repeat e em sequência, de repente descobriu uma antologia com muito mais canções, e sei lá, pra mim eu acabei nem dando tanta atenção pras músicas que vieram depois nessa antologia, porque eu já conheci o álbum original, entre aspas. Isso em intervalo de 24, talvez 48 horas, alguma coisa assim. Então, realmente, efeitos do marketing digital, né? O gerenciamento dessas celebridades, e aí vem causando essas coisas. E isso gera um impacto nos artistas menores, porque você pensa, a Taylor Swift tem grana pra fazer isso e pra lançar uma antologia que ninguém vai ouvir, tá tudo bem, não vai afetar ela. Quando é um artista menor, ele precisa escolher o que ele vai lançar e tem que ter algum retorno pra ele. Ele não pode simplesmente queimar cartucho e sair jogando um monte de música, né? Então isso impacta, porque às vezes o artista tem guardado várias músicas ali que ele gostaria de gravar, que ele gostaria de lançar, e que de repente é o próximo sucesso dele, né? Mas que ele não vai lançar, ele precisa aguardar o tempo certo pra dar tempo de ouvirem a primeira, e aí sim, trabalhar bastante naquela primeira, gastar o dinheiro que ele tem, que não é muito, naquela, fazer tudo o que ele precisa fazer, de audiovisual, de marketing naquela, e depois lançar outra. Então ele acaba ficando, né, tendo que atrasar alguns lançamentos, lança um single, aí depois de 2 meses lança outro single. É muito difícil, assim. E aí criaram-se esses novos conceitos de, tipo, vou lançar um EP, mas eu vou lançar single por single. E no final eu só lanço a última música do EP e vira um EP, sabe? Então, mudou muito, né, essa forma de você pensar a sua arte pra lançar. Mudou bastante essa questão. Eu quero voltar até um pouco nessa história, né? Porque eu não quero também que a nossa audiência
criança mais jovem, escute mais um episódio onde os velhos estão falando mal da atual geração. Não é isso. Simplesmente são experiências diferentes, mas a gente entende o valor das duas. Só é diferente o jeito realmente que você consome a experiência, que antes era mais completa, né? Você pegava o álbum e tal. Mas, da mesma forma, as playlists fazem mais ou menos esse papel hoje. Por exemplo, eu tinha no Spotify algumas playlists que eu adorava, de acústicas, uma que eu chamava, era Focus, Calm, não sei, Calm, sei lá. Mas playlists que o pessoal fazia, e eu descobri um monte de artista indie, artista americano, enfim, outros estilos musicais, inclusive, que eu não ouviria, mas que aquela música eu gostei bastante, saca? E eu ouvi essa playlist no repeat sem parar. Então não deixa de ser uma forma também de você conhecer mais gente, ter uma experiência diferente, né? E consumir até mais música. Agora, uma coisa que mudou bastante com isso é que eu não lembro o nome de música, eu não lembro o nome de álbum, eu não sei nem nome de artista, mas eu canto aquela música do começo ao fim, e se começar, sei lá, o acordezinho da música, às vezes numa série, num filme, eu falo, é aquela música lá. Eu não sei o nome, é saca? aquela daquela pessoa que a gente viu naquele álbum. Então a gente tá conhecendo mais artistas e mais músicas, só sem que nem saber. tanto, né? A gente não sabe quem é, estranho. A gente não retém, né? E isso das playlists, no caso específico do Spotify, também é um negócio bizarro, porque quando você compara com o Apple Music, que é o serviço que eu mais utilizo hoje em dia, eu me sinto pra trás. Porque você vê, por exemplo, o ranking dos mais ouvidos. O do Spotify me parece muito mais dinâmico do que o da Apple. O da Apple, se você vai, ainda mais o voltado para Brasil, que talvez eles não tenham tantos, né, adeptos, tá sempre tudo muito parecido. E do Spotify, das vezes que eu entro lá, não é assim, é mais movimentado e tem mais oportunidade para conhecer artistas novos, como se estivesse mesmo consumindo um ranking que é atualizado e alimentado com muita frequência. Curiosamente, voltando rapidinho a falar do algoritmo, esses dias eu conversava com uma amiga jornalista, que a gente tava naquilo do algoritmo do Google que tá dando resultados cagados de, né, pesquisa, e a inteligência artificial generativa que alucina. E ela falou que, pra ela, o algoritmo que a entende melhor é o do Spotify, que tá à frente de todos os outros, de Netflix, recomendação de Netflix, porque é tão bem calibrado, foi tão bem construído, que é muito difícil de errar. E quando eu me pego mais no Spotify, navegando por lá, ouvindo as coisas e tal, eu fico com essa impressão de, descobri muita coisa nova aqui. E quando eu tô no Apple Music, não. É bem baseado no acervo que eu já tenho, nas músicas que eu já gosto. Sim, verdade. Porque é difícil de navegar e é difícil de ele acertar. E outra coisa que mudou bastante também é que antes, pra conhecer música, você tinha que, sei lá, ler um blog de alguém que ouvia os CDs e aí te falava em qual CD você vai gastar dinheiro, saca? Ou um amigo, né? Sempre alguma coisa assim de indicação. E hoje em dia, o Spotify meio que matou essa galera, né? Tipo, vou acompanhar esse cara aqui porque ele entende muito de música, ele dá dicas muito boas. Não, você tem um algoritmo, você tem não chega a ser uma Big Tech, né? Mas uma empresa de tecnologia que resolveu essa questão por base de um algoritmo automatizado ali. Era algo que eu também estava conversando hoje, por coincidência, mas focando em aplicativos de streaming de vídeo. E tem lá aquele top 10 da Netflix. E, nossa, tem aparecido tanta coisa cagada lá que muita gente... Nossa. Eu acho que muita gente assiste porque tá no top 10, aí isso realimenta o top 10. E as pessoas... Não tem como dizer que muita gente viu e muita gente não gostou. E antigamente não. Você, sei lá, você lia as resenhas de um jornal, tipo o Globo, que tem... pra quem é de fora do Rio, tem a ilustração de um bonequinho. E aí eles dizem que o bonequinho aplaudiu ou que o bonequinho dormiu na cadeira. Enfim, é uma forma ilustrativa de colocar. Mas por mais que você discordasse de quem fez a análise, pelo menos estava ali explicado porque você deveria ver ou não deveria ver. Algo que a Isabela Boscov ainda faz hoje em dia. E nesses aplicativos de streaming, isso é pouquíssimo valorizado. Tem até o papel dos editores, eles apontam lá as coisas. Nisso a Apple
acredito que investe até mais do que o Spotify, pelo que eu pude ver e acompanhar, mas é algo que às vezes eu sinto um pouco de falta, de ter alguém ali que diz, olha, se o seu tempo essa semana é limitado e você tem 2 horas pra ficar mais de boas, vale a pena ir nesse, os outros, tudo música pra algoritmo, música pra TikTok, música que até tem a sua finalidade, mas não é pro mood desse de ficar lá, acender o seu incenso e ficar bem tranquilo. Mas eu acho engraçado que tem uma banda que eu acompanho que lançou um álbum de ontem pra hoje. E aí hoje eu queria saber se tava tendo hate, se tava tendo comentários, algumas coisas. Coloquei o nome deles no Google, fui em notícias pra ver, eles tiveram uma audição com a imprensa na terça, na quarta-feira. E aí tudo que eu vi era da imprensa dando exatamente o release, assim. Não trocava uma palavra sobre o álbum. E falava, eles lançaram um álbum conceitual. Que com certeza esse era o título do release. Com certeza. Que mandaram. Então, assim, acho que falta desse lado. E aí, onde que a gente vai ver a opinião? No Twitter, que é só a galera provavelmente metendo pau sempre. Dificilmente você vai achar elogio. Ou no canal do Regis Tadeu, que aí você também pode ver outro tipo de... ele é um... Mas ele só tem toda essa fama dele porque ele veio de Quem programa. Quem é Regis Tadeu? Ele foi do Raul Gil, ele era um jurado daqueles carrascos, né? E ele é um crítico musical. Ele foi aquele do Coldplay que falou mal do Coldplay. Não sei se você viu esse vídeo, é muito famoso. Que ele falou mal do Coldplay. Não foi a Carol Prado que falou mal do Coldplay? Ela falou da Taylor Swift. Ele falou mal do Coldplay, aí o Chris Martin chamou ele pra ir no show do Coldplay, convidou ele e ele foi, né? Quando vieram no Brasil e tudo mais. E gostou? Não, ele disse que o show foi um espetáculo, mas que ele não gosta das músicas pop-pops do Coldplay, né? Ele mas eu também não gosto. Ensaboado. Ele é tipo um mobilão, assim, o Regis Tadeu. Eu só tô levando. Tô zoando. Então, a galera ele é maravilhoso. Mas é isso, assim, então tem uns críticos que são esses cascudos antigos, e a galera agora tem ouvido muito também podcast. Então, assim, tem os podcasters, né? Tem o Amplifica, né, do Rafael Bittencourt. É um lugar onde a gente consegue descobrir coisas novas também. Mas é bem diferente, realmente, dessa época. A imprensa mesmo, tradicional, hoje em dia só reproduz release, né? Acho que não tem público pra ler. Parece que não tem. É o que o Tasso falou da Carol Prado, né? As últimas matérias que bombaram muito dela foi ela criticando o novo álbum da Taylor Swift. Não lembro qual foi a crítica da Anitta, mas que também fez muito barulho, e não é essa análise que tinha de fato na imprensa de vamos analisar esse álbum, a construção da banda, o que aconteceu com a banda do último álbum pra esse. Não tem mais essa análise pro público geral. Se for um público técnico específico que vai atrás, ainda existe. Até tem no G1 também o Mauro Ferreira, o Nelson Mota fazia uma coluna na televisão que ele dava as indicações, que era uma coisa mais... consolidava a semana e dava uma boa indicação e ia lá nas referências, explicava, sei lá, por que o show da Madonna... No caso do show da Madonna no Rio, por que a Madonna é importante, que é algo que se perde, né? Afinal, 60 anos de carreira, mas estamos muito na mão do algoritmo. Eu acho que o resumo da ópera é esse. Eu queria só aproveitar e dar um passo para trás aqui, pra gente começar a falar um pouquinho também do negócio do Spotify, né? Porque até hoje, em 2024, o Spotify, ele não teve nenhum ano com lucro ainda. Os números atualizados, o Spotify, ele é uma empresa pública, ele tá na Bolsa de Valores, na Nasdaq, se eu não tô enganado, e ele gerou 13,24 bilhões de euros de receita em 2023. Foi um crescimento grande de 12,9% em relação ao ano anterior, né, 2022. Porém, ele registrou perda de 532 milhões de euros. Ele tem hoje 551 milhões de pessoas, de usuários, sendo que desses, apenas 220 milhões são assinantes. Então, esse é o número mais atualizado que eu encontrei aqui, né? Menos da metade dos usuários do Spotify são assinantes de fato. Isso tem algumas implicações também na questão da remuneração, que a gente já fala um pouco mais. E uma biblioteca de 100 milhões de músicas disponíveis, além de 5 milhões de podcasts. E ele surgiu numa época que nos Estados Unidos você tinha de opção CD,
iTunes ou Pirate Bay. O CD custava de 17 a 20 dólares pelas pesquisas que eu fiz aqui. O iTunes já chegou sendo disruptivo também com o CD, porque ele chegou cobrando $1 por faixa. Então, vejam vocês que estão ouvindo os últimos episódios, né? Tínhamos um bundle de músicas e aí chega o iTunes e desempacotou e falou, vou vender individualmente música por música e mais barato nesse caso, né? Do que era... A maioria das músicas era 99 centavos, mas lógico tinha algumas mais caras também. Mas também vendia o CD, né? Pelo preço fechado. Você podia pegar o CD também pelo preço fechado, né? Ou você podia ir no Pirate Bay e baixar gratuitamente. Mas o Spotify surge, então, neste momento, querendo oferecer o streaming gratuito para o usuário e remunerando com o modelo de exibir, de transmitir, na verdade, anúncios de áudio para depois dividir a receita desses anúncios de áudio. E eu acho que é aí que vem a maior confusão das pessoas e até da mídia sobre o modelo do Spotify e dos streamings no geral com a remuneração dos artistas e das gravadoras. Que fala-se muito que ele paga apenas 0,006 centavos, 0,03 centavos, né? E na verdade, tanto Spotify quanto Apple Music, eles não têm um modelo de pagar por reprodução. Eles têm o que eles chamam de pool de receita com streaming, então é como se tivesse um balde, todo o dinheiro que entra com as assinaturas vai para esse balde. E aí eles pegam quem teve reproduções e divide a cada 1.000 reproduções a pessoa como se ganhasse uma fatia um pouco maior ali. Então a mesma pizza dividida pela quantidade de reproduções. Não poderia ser pagar por reprodução porque a pessoa paga uma assinatura fixa e se ela ouvir 1.000 vezes ou 1.000 músicas que seja, ou 1 milhão de músicas, o Spotify teria que pagar um valor maior para as gravadoras referente à pessoa que ouviu 1 milhão, daria prejuízo ali, né? Enfim, mas aí a ideia esse pool, esse balde cheio de grana, 67%, se eu não estou enganado, vai para as gravadoras. Então, o Spotify tem esse desafio de margem e de não dar lucro, justamente porque a maior parte da sua receita vai para os artistas, né? Para as empresas. Então, a culpa do valor ser baixo não é bem do Spotify, saca? Ele já dá, inclusive, a maior parte e ele tá pagando pra gente ouvir música na prática, né? 500 e poucos milhões de prejuízo. Então, é dinheiro ainda de investidor que tá sendo queimado ali até que o Spotify consiga achar um modelo de negócios. A saída mais recente que eles conseguiram encontrar foi colocar dentro do pacote coisas que eles não têm que pagar pra ninguém. E aí o surgimento, né, dos podcasts. Então, os criadores vão lá, sobem os episódios, tipo o Tecnocast, se você está ouvindo nesse momento no Spotify. A grana do pool de streaming tá indo uma parte para as gravadoras, mas a parte de você que ouviu o nosso episódio aqui, o Tecnocast, vai pro bolso do Spotify, não vai para ninguém, né? Não vai para vai simplesmente para aumentar a margem que o Spotify tem, que é uma margem pequena, mas ainda assim não. E a gente ganha como? No Spotify não ganha, a não ser que a gente lance... tá queimando o dinheiro do investidor do Tecnoblog, entendi. Eu não sabia, eu achei que era igual a remuneração de artistas. Não. Que doideira. É. Que absurdo. Vamos tirar o Tecnocast do Spotify. Igual a Taylor Swift fez, ué. Que isso, gente. Só que aí que tá... A reclamação da Taylor Swift foi que o valor era muito baixo. Aí a Apple aproveitou para fazer um marketing e falou assim, não, porque o nosso valor é maior. E é mentira. Na verdade, o modelo da Apple é igual ao do Spotify. A única diferença é que mais da metade dos usuários do Spotify são grátis, com anúncios. E o anúncio rende muito menos do que quem tá pagando a grana. O usuário gera menos valor, saca? Então, o pool de grana, ele é menor no Spotify, porque tem menos pagantes, proporcionalmente ali. Porém, é como o Tasso falou, é uma economia de abundância. O Spotify é quem mais paga para os artistas, porque eles ganham um pouquinho menos, mas muito mais reproduções. E a Apple safadinha vai lá e fala, não, porque a gente paga mais do que todo mundo. Não, na verdade, é porque vocês só têm assinantes pagos. Então, o seu pool de grana, naturalmente, vai ter um valor médio maior do que o pool do Spotify. Talvez o grande problema do Spotify é que o gratuito deles não é tão ruim, porque não é tão incômodo você ficar escutando os anúncios do Spotify na versão grátis. Eu sei porque tem um ônibus em Niterói que a linha de ônibus, ela toca no alto-falante o Spotify grátis. Então, aparece os anúncios. E não é incômodo. Não é uma coisa tão incômoda que você fala, nossa, eu preciso assinar isso aqui. E aí, acho que é isso que reflete no número tão grande de gente que usa o Spotify,
mas não paga por ele. Não entra no meio da música, né? Não é igual o YouTube que bota ali o anúncio no clímax, na hora do solo. Então ainda não, né? Não vamos dar ideia, porque eles podem estar ouvindo a gente e daqui a pouco colocar. Mas em relação a essa questão do modelo de pagamento, tem a Deezer, ela tem desde 2016, ela bate nessa tecla do modelo de negócio ser diferente no streaming, que é você, em vez de usar esse pagamento centrado no play, que você pega um pool geral, né, de todos os plays dados na sua plataforma, e aí você distribui proporcionalmente para quem recebe mais play, quem recebe menos play, você fazer isso por usuário. Então é o CPS, Sistema de Pagamento Centrado no Usuário, né, em português, que é você dividir pensando no usuário. Então, digamos aqui, a Isa só ouve Fresno e Radioativa. Vou fazer o merch da minha banda. Escuta. Então, a assinatura da Isa vai ser dividida pros plays que ela dá. Então, se ela ouve 50%, vai ser 50% Radioativa, 50% Fresno. E a assinatura dela vem mensalmente para os artistas que ela tá ouvindo. E isso, né, cada usuário da plataforma. Então, isso seria uma forma de você remunerar mais artistas menores, né? Você dá uma chance um pouco mais ali igualitária para esses artistas menores, porque muito se fala hoje sobre todo mundo poder lançar música, né, por causa das plataformas e tudo mais, mas é uma competição muito bizarra, né, é uma competição gigante, a gente compete com artistas grandes, a gente compete com podcast, a gente compete com todo mundo. Então, esse modelo de negócio que a Deezer, ela batia na tecla e enfim, eu não sei como tá hoje a Deezer em relação a isso, mas era uma bandeira que ela levantava junto com outros players menores pra mudar totalmente o mercado de streaming e realmente fazer esse pagamento, né, essa remuneração de acordo com o que cada usuário ouve. Então, me parece uma coisa um pouco mais igualitária, só que o Spotify não adotou. Mais interessante, me parece mesmo. Exatamente, mas assim, isso para as gravadoras eu não sei se seria alguma coisa tão desvantajosa, né? Então, assim, os players grandes, o Spotify, Apple, eles não adotam esse modelo até hoje. Eu tenho curiosidade de saber qual é o efeito disso na prática. Precisaria ter alguma métrica padronizada nesse mercado, porque sendo play ou sendo centrado no usuário, sei lá, a Beyoncé vai ter um volume gigantesco em ambos os casos. Sim. E uma banda pequena vai ter um volume menor de plays ou de usuários dando play em ambos os casos. Então eu fico bem curioso para saber se esse segundo, ele é mais complexo de operar, aparentemente, tem essa proposta de ser mais igualitário, mas no fim das contas o resultado pode ser muito elas por elas, sabe? Eu concordo com a Ana, eu acho que tende a ser mais justo até, sabe? Porque se eu ouvir Radioativo e Fresno, por que minha grana tem que ir pra, sei lá, pra Luísa Sonza? Mas quem ouviu Luísa Sonza e não ouviu Radioativa nem Fresno, a grana dessa pessoa também tá indo. Por isso que eu digo que, no fim das contas, o resultado pode não ser tão diferente, entendeu? Por mais que o princípio... Mas tende a ser mais igualitário no sentido de os pequenos ficam com menos sempre. Porque, entende? Tipo, a minha grana vai ser obrigatoriamente distribuída também para os ouvintes de Taylor, de Anitta. Nada contra, estou dizendo artistas que eu não ouço, tá? E não pros artistas que eu estou ouvindo. Mas tem outra questão também, né? Tende a uma concentração maior nos usuários que ouvem menos música também, né? Se eu ouvi pouco as bandas, sei lá, ouvi o mês inteiro, eu tô numa vibe, sei lá, John Mayer, que eu vou ouvir John Mayer o mês inteiro. Os meus 20 e poucos reais vai tudo pro pool do John Mayer, 70% mais ou menos dos 20 reais, né? Então, uns 13 e pouquinho, 67%. Vai pro pool do John Mayer e não vai pro resto, saca? Então, tende a distribuir de uma forma um pouco mais justa. Eu não tô conseguindo enxergar, pelo menos agora, quais seriam os pontos negativos, né? Mas a teoria parece boa, sim. E aí tem outras questões também, né? A gente tava falando aqui antes dos plays fantasmas, né? O Spotify tem muita tecnologia sendo colocada no ar, tem vários releases deles falando de implementações que eles fizeram, porque a partir do momento que você tem um serviço tão grande que está distribuindo grana e qualquer um pode ir lá e se cadastrar e subir músicas, você vai ter gente enxergando ali uma oportunidade de tirar uma graninha, né? Por exemplo, um update recente que eles fizeram na plataforma, eles anunciaram que o mínimo do tamanho das músicas para ser considerado uma reprodução, para contar, para entrar ali no pool, né? Seria de 2 minutos. E antes, tinha uma galera inserindo ruído, assim, não necessariamente ruído no sentido ruim, né? Sabe? Tipo brown noise. White noise, essas coisas que a gente
deixa às vezes pra se concentrar, tal, pra relaxar, de 30 segundos no meio de playlists muito famosas. Então a pessoa vai lá, monta uma playlist pra Anitta, não sei do que lá, Beyoncé, as artistas pops, né? E bota no meio um monte de 30 segundinhos de alguma coisa, que nem a Isa falou assim, nem incomoda tanto ouvir o anúncio, que geralmente tem 30 segundos. Então essa galerinha inserindo essas musiquinhas, essas faixas, para dar um boost na remuneração. E, de novo, isso ia tirando grana, principalmente dos pequenos artistas. Então, eles introduziram esse mínimo de 2 minutos também para, enfim, para facilitar ali o trabalho, né? Ser mais justo. E isso era uma discussão muito forte por causa desse boom de shows pós-pandemia. Que muita gente estava recebendo muitos plays no Spotify, e aí as produtoras começaram a olhar, bom, pode dar show aqui. Quando foram fazer os shows não estavam rendendo. Então, isso criou uma grande discussão de o que esses plays representam de verdade. Será que as pessoas que estão dando play são as pessoas que se interessam por esse artista a ponto de ir aos shows? Então, acho que criou uma contradição ali na leitura dos dados do Spotify, que é público, a gente consegue abrir hoje a Anitta, Luísa Sonza e os artistas menores e comparar, e é muita coisa. Então, a gente viu no mês passado a Ludmilla e a Ivete Sangalo cancelando turnês. Elas iam fazer turnês pelo Brasil. A da Ludmilla seria amanhã até que eu iria, então eu tô falando da Lud aqui não como crítica, mas como grande fã. Triste por não ir ao show amanhã, mas é uma coisa que fechou o estádio, o Allianz, aqui em São Paulo, para fazer um super show, e a mídia especializada diz que não é só esse fator, tem muita coisa envolvida, mas os plays é um dos pontos ali para considerar fechar um lugar com 30 mil pessoas. Então, como que a gente tá vendo o Spotify, esses artistas estão sempre no Top Brasil, sempre nas playlists, também é um ponto a se observar. Mas esses plays fantasmas do Spotify, no caso, a gente tá falando de bots, né? Porque seria muito fácil, sei lá, a Luísa Sonza ir lá e deixar 10 computadores, ela tem dinheiro, né, gente? Compra lá 100 computadores, deixa o 100 ligado, dando play em repeat no álbum dela, e eu tenho 1 milhão de plays no meu álbum que eu acabei de lançar. Mas, pô, o Spotify sabe que são apenas 5 contas, e não é o suficiente pra ele falar que são milhões de pessoas. Os próprios fã-clubes, eles se mobilizam, e teve eu acho que foi o álbum mais recente da Anitta em vários idiomas, pra América Latina e para os Estados Unidos, que ela própria ensinou como fazer para ouvir o álbum e isso ajudar a colocá-la no ranking. Porque as pessoas às vezes acham que você colocou, ouviu 5 segundos, pulou para a próxima faixa e nisso já tá contando play, e que é a lógica das redes sociais, e no caso do Spotify não. Então foi interessante, porque ela explicou isso e, se não me engano, conseguiu chegar lá. Então estavam realmente ouvindo, não estavam ouvindo com o volume no mínimo do Spotify e do computador. Enfim, essas falcatruas todas. Sempre teve, sempre vai ter. Tem sertanejos que contam que a família ligava pra rádio, comprava ficha de telefone no orelhão, ligava. De Francisco. Exato, fingia que eram várias pessoas. Sempre teve. E até, por exemplo, playlist de estabelecimento, né? Você manda a sua música pra playlist de shopping, manda a sua música pra playlist de restaurante, que fica ali tocando o dia inteiro. E aquilo ali vai inflando, né, os números. Você chega no final do dia, tá, sei lá, um montão de reproduções. Como é que é isso aí? Mas você manda, tipo assim, você tá lá, você conecta no Wi-Fi? Não, você geralmente vai lá na administração do shopping. Aí, bota uma música aí na playlist, aí bota. É uma das formas, né? Mas você paga pra isso? Ó, Ana Marcos confessando aí. Eu tô falando as coisas que existem, não tô falando que eu faço. Entendi. E paga pra isso? É jabá? É considerado um jabá, né? Você fala que é um jabá 2.0. O Spotify, ele é contra... ele é muito contra, ele sempre fala isso, né? Contra pagamento pra você entrar em qualquer playlist, editorial ou qualquer outra playlist famosa. Mas existem rumores, eles juram que não, que você ninguém... pode comprar? A galera vende isso? Tipo, eu tenho uma playlist famosa. Eu posso falar assim, galera, quem quer comprar pra estar aqui? Existe isso? Sim, isso é um negócio. Caraca, bicho. O G1 fez uma grande série de reportagens, acho que no ano passado, contando. Levam, assim, dezenas de milhares de reais, porque você tem uma playlist seguida por 200, 300, 400 mil pessoas. O que eu tô fazendo com um podcast ainda? Que isso, Mob? Pô... Vamos lançar Não, isso é real, isso existe. E existem vários perfis no Instagram, por exemplo, que fazem anúncio disso, né? Eles comercializam playlists, aí eles botam lá, aparece pra mim direto essas coisas. E aí, mas o Spotify, ele diz que não é legal. Eu acho que isso viola
fala os termos de uso. Pode, qualquer momento, eles podem derrubar se eles identificarem, mas é muito difícil, né? Como que vai identificar que o restaurante colocou a playlist? Que cobrou pra isso, né? Exato. Tipo, o problema é cobrar. Se o restaurante quiser colocar no amor, vai lá e coloca. Agora, virar um negócio, tipo, ter um perfil no Instagram comercializando playlists, aí o dinheiro tá indo pra essa galera e não tá indo pro Spotify, né? Gente, eu sou muito inocente. Nossa, eu já descobri muita banda ouvindo em restaurante, em shopping, de colocar ali o Shazam, ver que música que é e curtir no Spotify pra ouvir depois. Sim. Agora eu tô me sentindo meio tapeada. Manipulada pelo algoritmo Fui físico, né? completamente manipulada. Não, uma coisa que eu fico pra morrer é quando eu tô no YouTube e entra uma propaganda e a propaganda é um clipe de um artista whatever e tem lá 2 minutos e meio, 3 minutos e o YouTube aparentemente deixa, porque qualquer coisa pode ser publicidade ali dentro. Só que aquilo conta como play, né, pra eles. Sim. Conta como play. Inclusive o Spotify, o modelo de publicidade do Spotify, eu já procurei, né, pra fazer anúncio de música, que tem. Às vezes você começa a ouvir uma música, em vez de você ouvir um anúncio. Mas é caríssimo, assim, você parte... primeiro que a publicidade deles é muito mais... Tem esse controle rigoroso de qualidade, não pode ser qualquer coisa ali na publicidade, porque a Isa falou, né, sobre ser confortável ouvir anúncio no Spotify. Eles têm esse controle, existe uma equipe fazendo a curadoria do anúncio que vai entrar ali, não é qualquer anúncio que você paga e entrou. E na época que eu vi, tava R$1.000 o mínimo, assim, pra você fazer um anúncio no Spotify de música, Meu né? Deus. Então era caro. Por play? Não, você enviava a sua música, eu acho que era por tempo, agora eu não me lembro exatamente. Mas o modelo mais básico, o pacote mais básico de anúncio, era R$1.000 que você tinha que pagar. Porque, justamente por isso, né? Envolve curadoria, envolve um monte de coisa. Então, não é barato, não dá pra qualquer pessoa fazer. Isso vai ao encontro do que a Isa falou, sobre ter uma qualidade até no anúncio, pra que a pessoa não fique desesperada querendo sair dali. Essa semana eu descobri que tem gente que vende no Mercado Livre caixa de iPhone vazia. E aí Eu tô com medo de saber o motivo. Como é que você descobriu isso? Você comprou? Eu tava com a Camila, que é a nossa programadora, né? A gente tava programando um script ali desenvolvendo um script pra... Colocar músicas no Spotify Não tinha nada a ver com música, é com a minha inocência mesmo. Porque a gente tava desenvolvendo um script pra achados, pra encontrar ofertas, né? Pra gente mandar pros ouvintes lá, pros leitores, etc. E aí caímos nesse anúncio de iPhone. Eu falei, por que esse iPhone tá R$100? Eu achei que era um golpe, sei lá. E aí, não, caixa de iPhone 14, o título do anúncio. Não tava mentindo. Não, era uma caixa vazia. E aí tinha uma outra caixa, que era caixa de iPhone 14, azul, sei lá do que, aquela outra cor que eles têm lá, que vai azul, não sei do que lá. E essa era mais cara, era 180. E eu falei assim, cara, é um mercado tão consolidado que eles sabem até a diferença de demanda, qual caixa que tem mais demanda, saca? Porque provavelmente deve ter menos, né, disponível e cobra mais caro. E aí a Camila falou assim, isso aí existe mesmo. É a galera que às vezes importa o celular, traz na mala e joga a caixa fora pra trazer, ou o celular roubado, né, umas paradas assim, e compra a caixa pra revender o produto, porque daí vende mais caro. Eu fiquei, mano, não é que é o produto possível. Na caixa. É o produto na caixa, pronto. Que trabalho, cara. Mas já que você falou do Achados do TB, como é que é a história, Isa? Agora a gente tem um canal? Temos o canal no WhatsApp, Achados do TB, as melhores ofertas de tecnologia. E a Laura, nossa assistente maravilhosa, tá sempre de olho nas melhores ofertas. Essa semana já teve S23, teve celular baratinho da Motorola, teve iPhone 15 com promoção. Então, entra no nosso Instagram, lá vocês conseguem o link direto pro WhatsApp ou no site do TB era também. Grupo, né? Antes era grupo, a gente teve que desativar os grupos. Se você estava em um deles, você recebeu um recadinho do Tassius, um recadinho exclusivo dele. Um videozinho. Mandando beijo pra todo mundo. Os fãs do Tassius, mandem lá mensagem pra ele. As lovers. As lovers, por favor. E a gente tá com um grupo com o canal atualizado todos os dias com as melhores ofertas. E não tem só celular, tem caixa de som, tem fone de ouvido, tem carregador portátil, sempre bom atualizar. E se você quiser divulgar a sua playlist pra galera colocar uma música lá dentro, manda a sua mensagem pra tecnocast@tecnoblog.net. A gente aceita. Não vai ser R$1.000. Tá bom, 50% de cut aí.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, quando que foi o seu último cavalo de Troia baixando música pirata? Quando foi seu último vírus, né? Seu computador infectado porque baixou o arquivo errado ali? Ou, né, quando foi a última vez que você baixou Nambi e não era Nambi? Qual era o nome da música? Qual que era a música, né? Conheceu banda nova, de fato? Mas conta pra gente também o que você sente que mudou na sua vida, nos seus hábitos, né, de consumir música, desde que você começou a usar o streaming. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast, no Telegram ou no WhatsApp também, o grupo tá linkado na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @a_namarx, @isagianto, @Tassius, THASSIUS. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Bye! E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.